Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Enquanto eu vou terminando de organizar aqui, né? Vai dar um tempinho pra todo mundo entrar. Como é que vocês estão? Tô sumida, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Valcena. Boa noite, Val. Vanessa Costa. Jennifer. E aí, meninas, como é que vocês estão, gente? Vou terminar de colocar as coisas no lugar aqui. Lançamento dos top coats, lindos, perfeitos, perfeito, gente, é perfeito demais. Nossa, não sei falar o nome dela, gente. Jussial Lavini News. Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus, a Gi. Meninas, contem pra mim, quem já testou o novo top coat? Um dos meus preferidos é o Renda. Tô encantada, perfeito. Mas hoje a gente vai usar o cover e vou fazer uma decoraçãozinha linda com francesinha pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma técnica de molde russo e finalização no molde F1. Vou usar o gel Nude Chic e vamos finalizar com o top coat cover. Ele é um nude bem clean, sabe? Bem lindíssimo. A Gia ainda não testou, a Gisele também não testou. Ninguém testou ainda, gente, não acredito. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vamos lá, já tô com todos os preparadores aqui. Vou virar a câmera aqui, gente, vamos começar, tá? Vocês vão me falando como que tá, se a iluminação tá boa, tá? Gente, olha a minha unha, que coisa mais linda. Esse aqui eu usei o top coat Renda, vou abrir pra vocês ele. Vocês não reparam, né? Porque mão de manicure assim, a gente faz uma e a outra não. Quem mais aí se identifica, hein? Consegue fazer uma mão e a outra se lasca. Quando que eu vou fazer essa? Não sei. Essa aqui eu fui fazendo hoje, no intervalo de uma cliente e outra eu fui fazendo uma, consegui fazer uma mão. Linda sua unha, obrigada! Gente, olha que coisa mais linda, que perfeição, esse top coat branco. Aqui eu usei o gelzinho branco da Uma e finalizei com o top coat Renda. Pra francesinha também ele é muito perfeito, né? Algumas meninas já fez live também ensinando a usar ele. E hoje a gente vai usar essa perfeição aqui, ó. Gente, a cobertura é perfeita. Olha que cor mais linda. Esse é o cover. São várias cores, tá, meninas? Pra mim veio essas duas cores, mas se vocês entrar lá no Instagram da Uma, vocês vão ver que tem mais cores. Uma mais linda do que a outra. Vou colocar minha luvinha aqui. Meninas, conforme eu for falando, for explicando, vocês fiquem à vontade para fazer comentários, vão perguntando, porque a minha modelo aqui vai estar lendo para mim. Eu vou respondendo tudo para vocês, tá? Em questão de coisas de marcas, às vezes vai ter molde, marcas assim, né, que não é da Uma. Quem quiser saber depois, pode me chamar no privado que eu mando para vocês, né, as marcas que a gente vai estar usando. Vou escolher um dedinho aqui que tá menos pior. Da minha modelo aqui, que tá com as unhas tudo judiadas, porque arrancou o alongamento no dente. Eu acho que essa aqui vai estar melhor. Vamos lá, então. Vou dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho melhor.
A imagem tá boa? Tudo certinho? Vamos lá, então. Meninas, eu vou começar aqui, primeiro, descolando essa cutícula, porque olha como a cutícula dela tá colada. Se eu já vier diretamente com a broca para empurrar aqui, é perigoso essa cutícula dela ficar tudo picotado e o acabamento não vai ficar legal. Então, eu vou vir com a espátula aqui, ó, e vou descolar primeiro. Bem levemente, não é pegar do meio da unha e empurrar não, tá? É colocar em cima da cutícula, ó, bem encostadinha e ir levantando, porque daí ela descola totalmente, ó. Sem machucar. Rose Cruz, cheguei agora. Qual a técnica? Hoje a gente vai fazer molde russo e vai finalizar no molde F1. E vamos, né, fazer um acabamento com o top coat lançamento da uma. Gente, olha que gracinha, ó. Totalmente descolada. Vou vir agora, ó, com a broquinha PM 703 e vou deslizar ela na cutícula. Então, ó, com a minha broca bem deitadinha, eu vou encostar e vou deslizar. Letícia falou pra colocar seu arroba. Ai, verdade, gente, esqueci. Pera, vou pôr. Só vou empurrar a cutícula dela aqui e já coloco pra vocês. Gente, eu gosto muito dessa broquinha aqui. Vocês vão perceber que conforme ela vai limpando, ela ainda vai ajudando a levantar a cutícula. Olha aqui como ela levanta bem. Tá vendo? Ajuda bastante. Pronto. Peraí que eu vou colocar meu arroba aqui pra vocês. Prontinho, já deixei fixado aqui pra vocês. Podem me seguir lá. Vou tirar o pozinho aqui pra vocês verem melhor, ó. Sempre que eu finalizo de empurrar aqui a cutícula, eu gosto de limpar, ó, jogando pra cima. Porque daí a gente já faz uma limpeza melhor, ó. Olha como a broquinha levantou a cutícula pra mim. Monique perguntou se tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá todo mundo me ouvindo? Tá ouvindo aí, Mari? Tá sem áudio? Tem áudio, né? Monique, dá uma olhadinha que pode ser, às vezes, a sua internet, o seu celular, porque as meninas estão olhando aqui e tá com áudio certinho. Todo mundo falou assim. Belezinha. Gente, agora eu vou vir aqui, ó, com a lixinha da uma e vou tirar a oleosidade da unha dela aqui, ó. Vou tirar essa camada de oleosidade que tá por cima. A forma que eu trabalho é manual mesmo, tá? Quem gosta de fazer com o mandril, gente, não tá errado, pode fazer. Eu só não gosto de trabalhar com mandril porque eu acho mais agressivo. Mas aí é a opinião de cada um. Quem gosta de trabalhar com mandril pode continuar trabalhando com mandril também. Eu prefiro trabalhar com a lixa manual. Tem gente que gosta de usar a própria broca, já descer também com a broca aqui, já faz a cutícula e já desce, também tá certo, não tá errado. É só questão de gosto mesmo. Ó, aqui, ó, ainda falta passar a lixinha porque tá com um brilhozinho. Então, vou passar bem levemente. Prontinho. Vem agora com o prep.
faço a asepsia. Vou pegar aqui uma toalhinha. Monique falou que era o celular dela mesmo, ela já arrumou. Ah, belezinha. Olha, fiz a asepsia. Agora eu vou usar o outro lado para poder fazer a limpeza por dentro. Jennifer perguntou se vai ficar salva a live. Fica salvo por 24 horas. Ó, vou encostar na cutícula e vou puxar. Porque toda a pelinha que fica pro lado de dentro a gente consegue limpar. Isso evita com que a gente tenha que ficar entrando com o alicate lá dentro da cutícula. Então, a possibilidade de machucar a cliente é muito menor. Gente, limpa tão perfeitinho que a cutícula fica até fundinha. Mas um cuidado, tá? Muito grande tem que ter. Não pode simplesmente encostar e puxar fazendo força para baixo, porque daí vocês vão tirar até a beiradinha da unha. Então, é encostar e puxar de levinho, porque daí sai só as pelinhas, ó. Olha aqui por dentro como fica bem limpinho, ó. Aqui, esse cantinho dela aqui tá machucadinho, então eu vou tomar bastante cuidado, porque senão vai sangrar. Por quê, gente? Perguntou qual espátula é essa. Ó. Um lado ela tem essa função e o outro lado ela tem a função da espátula mesmo, de empurrar. Aí, se vocês quiserem foto depois, marca essas coisas, vocês podem me chamar lá no privado que eu mando pra vocês foto tudo certinho, tá? Ó, ficou bem limpinha por dentro. Agora eu vou vir com um alicatinho de unha e vou tirar todo esse excesso de cutícula para não atrapalhar na aplicação. Rose Cruz falou que nunca encontrou essa espátula. Gente, essa espátula eu comprei no Mercado Livre, mas no site da marca também vende. Se vocês quiserem também o... Como é que chama? O código, não. Quando a gente vai comprar, link. Quem quiser o link da espátula... Eu passo também lá no privado, porque eu comprei, eu consigo enviar o link para vocês, porque eu comprei pelo Mercado Livre. Gente, como a cutícula dela, a unha dela tá muito sensível, eu tô indo bem devagarzinho, com muita cautela para não machucar, tá? Que a cutícula dela é grossinha, dá vontade de ir, né, babando, mas não dá, porque senão vai machucar. Ivani falou, posta link nos stories quando acabar a live. Ótimo, pode ser. Posto tudo lá pra vocês. Ó, aquele cantinho dela tá querendo sangrar, hein? Ai, ai, ai. Pronto. Ó, tirei todo o excesso, fiz a asepsia. Agora eu vou vir com os preparadores. Então, eu vou vir com o desidratador, depois o primer. Meninas, trabalhar com a uma é muito bom, porque até a identificação ajuda a gente, ó. Por exemplo, a asepsia, que é o primeiro passo, vem aqui, ó, step 1. Depois que a gente fez toda a preparação, a gente vai vir com o desidratador, ó, step 2. Depois o primer, step 3. Então, não tem perigo da gente se confundir na hora de estar usando. Principalmente para quem está iniciando, né? A gente que já tem mais tempo, a gente já está acostumado. Mas quem está iniciando, os vidrinhos são parecidos, acaba que confunde um pouquinho a cabeça da gente. Então, a gente vai aqui, ó, pro desidratador. Vai até arder um pouquinho lá naquele cantinho dela que já estava machucado. Vamos vir com o primer. O desidratador, a função dele é remover aquela camada de oleosidade, ó. Então, a unha ela vai ficar bem ressecada. O primer, ele vem como se fosse uma fitinha dupla face. Ele vai ajudar a hidratar a unha e ainda ajuda na aderência do gel que vai vir por cima. Então, a gente vai aguardar ele secar, mas ele não vai secar todo esbranquiçado igual o desidratador. Ele só vai secar normal. Aí, a gente vai vir agora, ó, com o gel base, que é o step 4.
Vou dar uma limpadinha aqui. Aí. Então, vamos lá. Vamos pro gel base. Deixa eu ir um pouquinho pra cima que os comentários tá atrapalhando. Ó, bem de levinho, sem encostar na cutícula. Vou passar o gel base na unha toda. Prontinho. E o tempo de secagem do gel base é de 60 segundos. Pode levar pra cabine. Meninas, vou vir aqui, ó, com o molde russo. O formato que eu vou fazer é formato bailarina, mas eu gosto de usar o molde russo quadrado para bailarina. Por quê, Joyce? Vai muito de profissional, tá, gente? Cada um trabalha de uma forma, então se vocês virem outras pessoas fazendo de outro jeito, tá certo também. Eu gosto de usar o quadrado porque o quadrado ele vai reforçar as laterais. Então, a hora que eu lixo um pouquinho mais nas pontas para fechar e fazer o formato, eu tô com a estrutura mais reforçada, tá? Mas é assim a forma que eu trabalho. Pior que esse molde russo, gente, eu não sei nem a marca que é. Mas eu posto fotinha pra vocês depois lá nos stories do formato dele. Daí vocês podem ir procurando a marca que tiver, né, com o formato igual. Vamos agora medir. Olha, o molde russo, diferente da Tips, eu não posso colocar ele, ó, e eu ter que forçar para ele encaixar. Aqui ele deu o tamanho exato da unha dela, mas eu tenho que forçar para ele entrar, ó. Sempre que a gente for usar o molde russo, ele tem que ficar um pouquinho mais larguinho, então ele tem que entrar mais folgadinho na unha, sem fazer força. Então esse já não deu. Vamos ver o 5 como vai ser. Ó, esse aqui eu ainda tô tendo que forçar um pouquinho, mas ele já ficou um pouco larguinho. Se o 4 acabar ficando muito largo, é o 5 mesmo que eu vou usar. Peraí que esse 4 aqui já tá adaptado. Aí. Ah, vai ser o 4 mesmo, ó. Deixa eu virar de lado pra vocês verem. Eu vou colocar na unha, ó, ele vai dar uma leve folguinha entre a unha e entre o molde. Porque essa folguinha aqui vai ser o produto que vai estar, né, aqui dentro. Então, a hora que eu encaixo, esse produto ele tem que estar encostando sem ficar bufando pra fora. Não vou poder colocar força, tá? Evani falou pra dar um pouquinho de zoom. Ó, vira de lado que eu acho que vai dar pra ver melhor. Ó, encaixou, pegou os cantinhos, porém deu uma leve folguinha no meio. Tá dando pra vocês verem agora? Esse é o tamanho do molde certo pra gente fazer o encaixe do molde russo. A Ivani falou, eu colocava errado, eu achava que tinha que apertar ele. Olha, quando você aperta, você vai fazer com que o produto espalhe mais e ele vai ficar mais fino. Então, a sua estrutura vai ter, né, um perigo de quebrar muito mais fácil. Olha, o gel que eu vou usar é o Nude Chic. Vou tirar o molde daqui para não atrapalhar. Vou fazer uma marcação aqui para vocês acompanharem comigo o comprimento que eu vou fazer. Eu, no meu dia a dia, já acostumei, eu não uso marcação nenhuma, eu vou no zóio mesmo. Mas aqui é interessante a gente marcar para vocês acompanharem junto. Ó, o ponto zero dela, vou fazer uma marquinha aqui, ó. 1.0 tá aqui e o outro ponto zero aqui, certo? Então, na hora que eu encaixar o molde na unha dela, eu tenho que colocar o gel peraí, peguei errado. Esse. Eu tenho que colocar ele, ó, tampando o ponto zero. Por quê? Se eu coloco ele muito na pontinha, conforme a unha for crescendo, aonde tá faltando aqui, ó, vai dar uma trinca e vai quebrar. Então, o gel, ele tem que vir, ó, tampando o ponto zero para não ter perigo dessa trinca, tá? Vou segurar aqui e vou marcar.
Vou fazer ela mais compridinha pra ficar bem bonita pra vocês verem melhor. Então, eu vou fazer esse comprimento de unha aqui, tá? Então, essa marcaçãozinha que eu fiz é pra marcar o comprimento. Ó, primeiro de tudo, eu faço uma camadinha bem fininha, pra depois vir com uma camada mais grossa. Por que que eu faço essa camada fininha? Se eu já vier com um pouco mais de produto e tentar espalhar o produto aqui dentro do molde sem ter gel por baixo, ele vai fazer um monte de bolha, porque eu tô passando uma coisa lisa, né? Tô passando o gel numa superfície muito lisa. Agora, quando eu faço essa leve camadinha fininha aqui, ó, igual essa que eu tô fazendo, a hora que eu vier com o produto aqui, o produto vai deslizar mais fácil. E essa primeira camada evita que dê bolha, ó. Agora, eu vou vir com uma perolazinha um pouquinho maior. Dou um foco, ó, no meio. E vou levando para as laterais. Faltou um pouquinho. Certo? Ó, espalhei bem bonitinho, por igual. Eu sempre viro o molde pra olhar, pra ver se não tem um lado mais clarinho. Onde fica mais clarinho, é sinal de que tá faltando produto. Aqui tá tudo certinho. Segura pra mim, Mari. Aí, vou alinhar, deixar o dedo dela bem certinho. Vou vir, tampar o ponto zero, ó. Encostei o molde, pode vir com a lanterninha. Aí, eu conto mais ou menos uns 10 segundos. Eu dou um foco só na parte da unha, ó. Só nessa parte aqui pra secar. Porque a gente consegue virar o molde e como não secou embaixo, a gente consegue ajustar onde tiver espalhado muito ou faltado. Pode tirar. Aí, vou molhar embaixo, ó. Como eu usei uma quantidade de produto certo, ó, não teve sobra e nem falta. Mas a lateralzinha aqui, para não correr o risco, eu prefiro ainda dar uma leve reforçada. Então, a gente pode pegar, ó, uma pérolazinha bem fininha de gel. E dar uma reforçada no cantinho aqui, ó. Ó, que gracinha, bem limpinho. E agora eu levo na cabine por 60 segundos. Pode levar lá. Letícia falou que não tava dando pra ver a ação do gel, mas agora deu. Deu? Porque às vezes dá reflexo da luz também, né, gente? Olha quem tá aqui, a Rai. Oi, Rai. Saudade, Rai. Melhor explicação do molde russo, a Ivani falou. Que bom, fico feliz. Olha, para fazer o formato bailarina, eu vou estar usando esse molde aqui. Principalmente por conta que a unha da minha modelo aqui é uma unha convexa, é uma unha que ela tem um crescimento para baixo. Então, eu gosto de usar esse molde aqui. Tá vendo aqui que ele é um pouquinho mais alto? Né? O ápice dele é mais alto, então eu consigo ter produto do começo ao fim a hora que eu colocar na unha dela. Se eu usar, por exemplo, um molde mais raso, a possibilidade da unha dela trincar mais rápido. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um dos... Não, peguei errado. Esse aqui, ó, ele é um formato bailarina também, porém o ápice é bem baixinho. Vou pegar um pra vocês verem. Ó, o ápice é bem mais baixo, ele é bem mais retinho. Então, pra unha dela, que é uma unha convexa, ó, é uma unha que ela é mais altinha, tem crescimento pra baixo. A hora que eu encaixo esse molde aqui, ó, dá pra vocês verem que não vai ter nada de produto em cima, só vai ter produto da ponta pra baixo. Então, a possibilidade dessa unha quebrar é muito grande. Quando eu encaixo um molde com ápice um pouquinho mais alto, igual esse aqui, ó, vocês vão ver que vai ter produto, olha lá, do começo ao fim.
Então, unhas convexas eu gosto de usar o molde um pouquinho mais fundo no ápice, que daí a estrutura vai ficar melhor. Vocês estão conseguindo entender, gente? A Rayane mandou: oi, maravilhosa, saudade de você também. Uhul! Vamos lá. Ó, bem de levinho, dou uma pressionadinha na ponta. Deixa eu ver se tá dando pra ver aí. Ó, sem excesso de produto, pegou os cantos certinho, tampou os pontos zeros. Agora eu vou começar a lixar pra dar o formato pra finalizar com o molde F1. A Evani perguntou: e a unha que cresce pra cima, usa qual molde? As que crescem pra cima eu gosto de usar aquele bailarina que eu acabei de mostrar. Porque ele tem uma caída pra baixo. Quer ver, ó? Vou mostrar ele de lado pra vocês verem. Ó. Ele começa um pouquinho mais alto e do meio pra baixo ele tem uma caída, ó. Então, ele vai ajudar a forçar o gel um pouquinho mais pra baixo. Então, ele vai ficar com até a aparência dele vai ficar mais bonitinho. A estrutura também vai ficar melhor. Esse que a gente vai usar nela, ele é totalmente reto, ó. Olha a diferença, tá vendo? Ele é reto, reto, reto. E o outro, ele dá aquela caidinha pra baixo. Então, ele deixa até a aparência mais bonita de quem tem um crescimento côncavo. Unhas Bonitas perguntou: pode usar os moldes com outras clientes? Sim. Vou começar o lixamento aqui. Vou vir aqui, ó, com a lixinha da Uma. Vou lixar a ponta. Alinhei a ponta bem retinha. Vou vir agora na lateral. Como eu quero bailarina, eu não posso lixar ela retinha. Eu vou vir mais pra ponta. Então, é da ponta pro ponto zero, com a lixa encaixadinha de lado, ó. Não é embaixo. Embaixo, a gente vai deixar a unha empinada. Então, eu vou deixar o dedo dela reto, vou encaixar na lateral, ó. Só que da ponta pro ponto zero, porque eu quero essa pontinha mais fechada. Ó como ela já arredondou, tá? Arredondou não, ó, fez o formato bailarina. Agora eu vou tirar o lado de cá, ó, da ponta pro ponto zero. Pronto, ó, já ficou uma bailarina linda. Esse degrauzinho aqui, tem gente que gosta de vir com a broca e tirar. Eu, como eu já tô com a lixa manual mesmo, eu já aproveitei abaixo. Porque como ele ficou bem baixinho, não vejo necessidade de vir com a broca. Mas vamos supor, é uma unha que eu tive um pouquinho mais de dificuldade. E a hora que eu acoplei o molde russo aqui, ele ficou aquela dobra mais grossinha. Aí você não vai perder tempo manual. Aí você pode pegar a broca e vir que vai ser mais rápido. Aqui, como ele tá bem baixinho, não vai me atrasar em nada. Porque assim, a gente trabalhar em mesa, a gente sabe como é que é, né? Uma coisa é aqui, fazendo demonstração devagarzinho. Outra coisa é a nossa correria do dia a dia, com uma cliente atrás da outra, né? Então, a gente tem que buscar sempre ser o mais prático possível. Gente, olha que estrutura mais linda. Tirar todo o pozinho. Agora, eu vou corrigir aqui do lado, ó. Tá vendo que ela ficou meio arredondada? Eu vou vir da ponta pro ponto zero. Daí ela vai ficar retinha. Outro lado. Prontinho. A estrutura tá linda. Ó, já tem até a curvaturinha já. Tirei bem o pozinho. Ana Lu mandou boa noite. Boa noite. Você quer saber qual o tema da live de hoje? Será o tema? É, já falou qual o sistema? Deve ser qual que vai ser a aplicação, a técnica, né? A técnica de hoje tá sendo molde russo. Vamos finalizar no molde F1 e o acabamento vai ser com um novo top coat, lançamento. A Evani perguntou: você só usa molde russo?
Eu fico em dúvida quando uso molde russo ou quando uso molde F1. Gente, vamos lá. Eu penso que trabalhar com unhas, a gente consegue explorar várias dimensões, né? Eu, Joyce, eu não gosto de trabalhar só com molde F1, sem nenhum tipo de extensor por baixo, né? Mas isso é eu, Joyce. Muitas profissionais trabalham e dá super certo. Eu gosto de usar um extensor por baixo, tipo molde russo, tips, porque o ponto zero fica mais reforçado. Mas isso sou eu, pelo amor de Deus, hein, gente? Cada um trabalha de uma forma e tudo que dá certo, pra mim, tá certo. As pessoas que trabalham só com molde F1 que dá certo, também tá tudo certo. Eu não gosto, eu só trabalho com técnica híbrida, que é assim que fala, né, gente? Porque é muito atrapalhado essas coisas que esse povo inventa. Ó, prontinho. Vou passar uma camadinha do gel aqui em cima para ajudar no deslize do molde, porque a gente vai fazer a finalização aqui com o molde F1. Então, eu passo uma camadinha bem fininha, ó, é só para ajudar o molde a deslizar. A Evani falou, a cliente chega e eu não sei qual usar. Eu acho que molde russo dura mais. Assim, na minha opinião, qual que é o nome dela? Evani. Evani, na minha opinião, eu acho que todos os extensores têm uma durabilidade igual. O que vai fazer a diferença é a estrutura que você vai fazer, tá? Então, se você fizer uma estrutura boa em cima do molde russo, ele vai durar. Se você fizer uma estrutura boa em cima de uma chips, vai durar. Então, independente do extensor que você usar, se você fizer uma boa estrutura, dura. Então, assim, saber os encaixes do molde também vai ajudar muito. Isso ajuda na estrutura. Porque se você usar um molde errado, a estrutura vai ficar ruim e vai quebrar com facilidade. O gel que eu tô passando é esse aqui, ó. Eu passei uma camadinha dele aqui, porque como a gente lixou, na hora de eu acoplar o molde para finalizar aqui, ele vai deslizar melhor por conta do gel estar embaixo. Ele não vai deslizar numa superfície seca. A Daya perguntou se essa unha quebra mais fácil. Quando a estrutura tá bem feita, não quebra, não. Exatamente esse molde aqui que a gente vai usar. Ele vai dar um encaixe, ó, bonitinho. Vai dar um espacinho, ó, não sei se dá pra vocês verem bem, com produto lá dentro. Então, eu vou ter produto de ponta a ponta. E ele, ó, ele não entra apertando, ó. Ele entra, mas ele entra com folga. Não pode ser nada apertando, porque quando estiver apertando, vai bufar todo o produto pra fora. Então, pra dar um encaixe legal, ó, é encaixar sem forçar. Encaixar com folga. Deixa eu marcar aqui. Ó, aqui é o comprimento. Darlene falou pra você mostrar o gel de novo. Nude Chic. Vou usar ele de novo agora. Agora a gente vai usar o molde F1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no molde russo. Para ajudar a deslizar o gel melhor, para não dar bolha, faço essa camadinha fininha aqui, ó. Gente, é uma camadinha bem levinha mesmo, só para o gel deslizar melhor. Agora eu vou vir com uma quantidade um pouquinho maior. Uma pérola. Ó, coloco ele e vou deslizando para as laterais. E como eu tenho o gelzinho por baixo, olha como que ele desliza muito mais fácil, sem dar nenhuma bolha. Chegou na cutícula, eu limpo. Eu deixo a beiradinha da cutícula sem, ó. Ó, percebe que o meu cantinho do lado direito aqui, ó, ele tá um pouquinho mais transparente, tá faltando um pouquinho de produto aqui. Ó, agora ele ficou igual dos dois lados. Quando eu viro ele aqui, ó, eu consigo enxergar a cor dele toda igual, uniforme. Então, não tá faltando nenhum cantinho. Vou encaixar aqui. Cadê a lanterninha, Mari? Letícia falou que tá atrapalhando os comentários. Vou chegar mais pra cima pra não atrapalhar. Aí. Ó, eu encosto, eu inclino o molde, encosto a pontinha, dou uma leve deslizada pra limpar. E desço. O molde não precisa forçar, ó. Desceu, encostou, parou. Pode pôr. Conto uns 10 segundinhos. Pode tirar. Vamos olhar embaixo como ficou. Ó, deixa eu ver. Aqui.
Tá vendo que na ponta deu uma sobra? Vou tirar. Pronto. Posso levar para a cabine agora. O tempo de cura total desse gel é de 120 segundos. Então, vamos deixar 120 segundos na cabine. Aí, a gente vem pro lixamento. E vamos finalizar com o Top Coat Cover. Unhas bonitas. Falou que assim é mais trabalho. O que é mais trabalho? Ela falou, mas assim é mais trabalho. Não entendi. Mas é que nem eu disse desde o começo, né? Cada profissional tem seu jeito, né? A gente vai se adaptando à forma que fica mais fácil, né? A forma que eu gosto de trabalhar é assim, pra mim é mais rápido. Lena entrou agora, ela falou, é molde F1? Molde russo é F1. Ela quis dizer duas técnicas. Isso se chama técnica híbrida, né? Que muitas profissionais gostam de trabalhar nessa técnica, sim. A Lid perguntou, daria para fazer as outras unhas e colocar para secar todas juntas? Sim, no meu dia a dia eu trabalho dessa forma. Eu faço a preparação de todas, aplico o molde russo em todas. A hora que eu retiro o molde russo, eu faço o lixamento para dar o formato e depois venho, né, acoplando uma por uma e vai tudo na cabine de uma vez só. Aí, enquanto eu coloco, por exemplo, um dedo tá na cabine, eu tô acoplando a outra mão. Aí vai pra cabine, eu tô acoplando a outra mão. Então, a gente não fica parada nem um segundo. Isso também agiliza a gente no atendimento em mesa, porque daí acaba sendo bem mais rápido. Eu, por exemplo, uma aplicação, se não for encapsulada, né, muito decorada, se for só aplicação normal, eu gasto em torno de 1h15, 1h30, estourando, dependendo da dificuldade da unha da cliente. Pode tirar a malha. Aí, dá uma apertadinha na ponta. Prontinho, ó. Ficou bem certinha a estrutura da unha dela. Aqui é uma pelinha grudada. Vamos lá pro lixamento, então, ó. Vou começar lixando a ponta. Então, lixo retinho. A Evani mandou assim, você falou da Tips, ela tem manutenção? Eu tenho que remover e fazer de novo? Tudo tem manutenção. Porque assim, o que muda é o extensor, né? Cada um é um extensor. Fibra é um extensor, molde russo é um extensor, né? Tips é um extensor, então tudo é extensor. Todos vão ter crescimento. Então, beirando aí, né, de 15, dependendo do crescimento, né, de 20 a 30 dias, vai ter crescimento. Você faz manutenção normal, independente do extensor que usou. Ó, tô lixando a lateral da mesma forma que eu fiz aquela hora. A Rayane mandou, um luxo. Obrigada, Rayane. Ó, olha que linda, gente, a estrutura, né? Então, lixei a lateral, lixei a pontinha. Vamos ver como que tá por baixo. Vou tirar um pouquinho do pó. A Larissa falou que já tá maravilhosa. Nossa, obrigada. Ainda tem um acabamentozinho aqui que vai fazer a diferença. Ó, tá vendo que aqui ainda tá um pouquinho alto, aqui também. Então, eu vou vir com uma broquinha agora e vou dar um acabamento por baixo. Ah, a broquinha que eu tô usando é essa aqui, ó. Ela não tem numeração, gente. Depois eu posto foto pra vocês. Vocês procurem alguma que seja parecida. Porque não vem numeração nenhuma nela. Nem marca. Eu não entendi a pergunta, mas a Daya perguntou assim, posso fazer somente uma técnica de tips? Então, quando eu uso tips, eu finalizo com molde F1. Porque é aquele trabalho que a gente tinha antigamente, de pegar a pérola no gel, né, uma pérola de gel, colocar em cima da unha,
e fazer a estrutura, e vira a mão, e arruma a estrutura. O molde F1, ele veio para ajudar a gente a ser mais rápida, mais ágil em trabalho em mesa. Então, não precisa todo esse trabalho, mas precisa ter estrutura. Não tem como você usar só a chips e finalizar. A gente precisa estruturar a chips também. A Paula falou que não assistiu do começo com a técnica que você usou além do molde russo. Finalizando com o molde F1. Gente, olha, bem limpinho por baixo. A Rai falou que a área da cutícula tá perfeita. Nossa, gente, vindo da Rai, ó, que felicidade. Ó, limpinho por baixo, vira. Ó, tá bem fininho mesmo a hora da cutícula. Para não ficar nenhuma marquinha de gel, nada na área da cutícula, eu vou usar essa broquinha aqui, ó. Vou passar ela bem de levinho na área da cutícula, porque se ficou marquinha, qualquer coisa do molde vai sair. Então, eu vou virar o dedinho dela aqui. Ó, faço bem de levinho. Vou abaixando, vai sumindo toda a marcação. Só esse cantinho dela aqui, gente, que ô cuidado que tem que ter. Senão vai sangrar. Aí, ó, olha que gracinha que ficou. Vou aproveitar essa broca aqui, porque ela dá um encaixe perfeito na ponta, ó. E já vou afinar essa pontinha para curvatura. Aí. Agora eu venho lá na lateral, da ponta pro ponto zero. Para ela ficar bem retinha. Do outro lado também. Porque querendo ou não, a gente tá mexendo com broca, mexendo com lixa, sempre dá uma pegada nas pontinhas. Ó. Prontinho, vou vir agora com a minha lixa corredora. Vou tirar todo o brilho dessa unha. Coloquei o prep. E olha que praticidade e que estrutura mais linda. Agora é a hora de fazer cutícula. É assim que eu trabalho. Como essa unha dela aqui não tem muito o que mexer, já tirei bem o excesso antes, para não ter perigo, principalmente desse cantinho sangrar. Ó, só vou tirar as pelinhas que ficou arrebitada. Vou vir agora com aqui, ó, Top Coat Cover. Olha que linda a cor dele. Começo passando o Top Coat do meio pra ponta. Por que que eu começo do meio pra ponta? Porque todo o excesso que tava no pincel ficou por aqui. Aí eu consigo subir meu pincel um pouquinho mais limpo, sem perigo de encostar na cutícula. Que cor linda. É maravilhoso. E vocês podem perceber junto comigo aqui, ó, que ele não mancha. A cor dele fica bem pigmentada e uniforme, ó. A gente vai deslizando e ele mesmo já vai alinhando pra gente, ó. A Miriam falou também, que cor linda. Olha isso. Ó, ele encostou um pouquinho, vou limpar. Vou levar pra cabine por 60 segundos.
Vou dar só uma viradinha pra ele nivelar no meio certinho. Pingo de cor falou pra mostrar devagar. Não sei se é o gel. Pode mostrar. Aí, olha. Que linda essa cor. Pode levar pra cabine por 60 segundos. Aí agora a gente vai fazer uma francesa. Eu gosto de usar o esmalte branco, que é de pincel fininho, que me ajuda bastante. Ó. Esmalte em gel branco. Vamos usar também glitter, esmalte de glitter, olha que coisa linda, dourado. A Lidy mandou, nada como um básico bem feito, parabéns, linda. Muito obrigada. E vou ressuscitar, gente, uma coisa que eu acho que faz muito tempo que ninguém usa, que é o Spider. Ó. Vou ressuscitar ele. Vamos tirar ele do armário e começar a usar de novo. Finalizando aqui os 60 segundos. E acha mesmo que eu estou sendo longe. Pode tirar. Olha isso. Olha o brilho intenso que tem, gente. Que coisa mais linda. Vamos lá. Para fazer a francesa, eu começo sempre do ponto zero. Então, ó, o meio da minha francesa é aqui. E eu gosto de começar lá do ponto zero. Então, eu vou puxar ela e vem trazer para o meio. Vou pintar esse lado aqui agora. Ó, a pontinha que deu uma borradinha, vou tirar. Que a gente quer bem bonito. Ivana perguntou qual a cor do gel. O gel que eu usei foi o nude chique. Só que para ele chegar nesse tom nude perfeito, a gente usou o lançamento do Top Coat, que é o Cover. Tem bastante gente que gosta de usar o gel pente para fazer a francesa. Pode ficar à vontade também. Ó, fiz um lado da francesa. Vou secar uns 10 segundinhos na cabine, porque a gente ainda vai fazer mais decorações, então conforme a gente vai pondo na cabine, vai secando mais. Agora eu vou vir, ó, com um pincelzinho mais fininho e vou usar... esse dourado perfeito aqui, ó. Pode tirar. Ó, agora eu vou fazer um pouquinho abaixo da altura que eu fiz aqui de dourado, ó. Vou puxar dourado aqui, um pouquinho mais abaixo, porque depois eu vou fazer outro risquinho pra dar altura, tá? Vai ser um detalhezinho a mais, por isso que eu vou estar puxando um pouquinho mais pra baixo. Aí. Tá dando pra ver certinho aí, Mari? Uhum. Ó, vem pintando. Aí. Foi. Ó, vocês estão vendo que aqui ficou um pouquinho mais alto e aqui ficou um pouquinho mais baixo? É de propósito, porque depois eu vou fazer um risquinho branco pegando a mesma altura para a francesa ficar por igual, tá? Por isso que eu fiz mais baixo. Vou colocar uns 10 segundinhos na cabine também. Eu não sei se vocês perceberam, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ansiedade. Então, a minha mão, ela treme o tempo todo, né? Treme pra caramba. Vocês podem ver que às vezes eu tô falando, eu tô até atropelando as coisas que eu tô falando, porque eu falo muito rápido. Pra não fazer o traço tremido, eu vou usar
o spider. Porque daí o traço vai ficar bem retinho, bem fininho e bem perfeito. Aí a gente pode usar um palitinho de cerejeira mesmo. Pode tirar. Deixa eu ver um jeito que vai ficar perto, que dê pra vocês verem. Segura aqui pra mim. A gente vai ter que segurar mais pertinho. Aí. Pra cá, aí. Ó, vou encostar o palitinho aqui. Vou puxar o fiozinho, a hora que o fiozinho ficar fininho, eu venho com ele e vou pôr na altura da outra francesa. Olha, aí para ele não ficar marcado na francesinha branca, a gente limpa. E pronto, ó, tracinho fino, retinho, sem perigo de ficar tremido. Lindo, lindo. Vou colocar aqui agora 30 segundos para secar, porque daí já seca o gel, já seca tudo pra gente poder finalizar. Pode pôr lá. Pra você mostrar o top coat. Mostra. Ó, eu usei o Top Coat Cover. A Rai mandou na régua. Na régua. Gente, eu tremo demais. Olha, minha mão. E não é nervoso, não é nada. Isso é ansiedade. Eu acho que quem é ansioso igual eu, né, vai se identificar. Às vezes a gente vai querer fazer o traço começa a fazer assim, ó. Dá aquela tremidinha. Aí a gente sempre dá um jeitinho. Pode tirar, Mari. Paula mandou, que perfeito que ficou. Sim. Ó. Por mais que a gente usou top coat por baixo, como a gente tá usando esmalte por cima, a gente vai ter que passar top coat de novo aqui pra finalizar. Só que daí a gente vai passar agora o top coat clear, tá? Ju Lima, você lixa a ponta no final? Exatamente. Aí tá o segredo do acabamento perfeito. Vamos lixar a ponta. Ó, mesma coisa. Vem da pontinha do meio pra ponta, ó. Vou subindo com o pincel um pouquinho mais sequinho. Ai, opa, saiu fora. Vira o dedo dela. Aí, enquanto o top coat ele vai alinhando embaixo, eu já aproveito e selo a parte de baixo para ficar bem limpinho, bem seladinho. Para o acabamento ficar bem perfeito. Vira. Aí, agora vai para a cabine por 60 segundos e depois a gente vai fazer o acabamento na ponta. Que esse acabamento é o que vai terminar de deixar a sua unha mais linda ainda. A Fabi mandou que ela também tem esses tremores, atrapalha muito ela. Atrapalha muito. E se a gente estiver ansiosa com alguma coisa, ainda fica pior, né, Fabi? Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um curso, alguma coisa, algum compromisso no outro dia, misericórdia. Parece que meu coração até acelera e a mão treme mais ainda. Aí se a mão da cliente também não ajuda, piora um pouquinho. Rosana perguntou qual técnica é essa. A gente fez molde russo, fez a estrutura no molde F1 e estamos usando o novo Top Coat Cover lindo, maravilhoso para finalizar. Foi. Aí, agora, ó, lixa bem retinha, inclina um pouquinho pro lado da cliente. Muitas vezes a gente lixa só assim, o que vai acontecer? Vai pegar mais embaixo do que no meio. Aí acaba com a unha, ela fica mais arredondada, parecendo, né, mais pra unha natural. E pro alongamento a gente precisa que ela fique mais retinha. Então eu sempre faço isso, ó. Começo lixando reto e jogo um pouquinho pro lado da cliente, porque daí pega o meio junto. Deu pra entender? Peraí, deixa eu só arrumar uma posição que eu consiga ver também. Pode apoiar a mão aqui. Aí.
Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, vamos virar aqui pra ver. Ó, virando de lado, dá pra ver que a pontinha aqui, ó, ainda ficou um pouquinho redondinha. Então, precisa mais no meio. Agora foi. Deixa eu ver, vamos fazer assim que vocês vão ver melhor. Ó, agora deu pra ver que a ponta ficou bem retinha. Eu sempre, quando eu tô em atendimento, eu sempre vou virando o dedo da cliente e olhando assim, ó, pra ver se o alongamento ele ficou na simetria certinha do dedo dela e se a pontinha ficou bem retinha. Agora eu volto com essa broquinha aqui e vou fazer aquele falso fino só na pontinha. Porque querendo ou não, como a gente lixou, ó, a espessura ficou um pouquinho mais grossa. Então a gente vai afinar bem na pontinha. Crislânia mandou, essas lives estão me ajudando muito. Dicas riquíssimas. Gente, a Uma é show de bola, né? Vamos tirar o chapéu. A Uma, ela tem live todos os dias, cada dia uma profissional diferente. Assim vocês aprendem várias formas de fazer, né? Aprende técnicas diferentes e, claro, usando os melhores produtos, né? Gente, olha essa curvatura, que coisa linda. Finalizamos. Tirar bem o pozinho. Vamos agora finalizar com esse olhinho de cutícula perfeito, que além dele hidratar, ele tem um efeito calmante para pele sensível, igual a dela aqui, ó. Você pode ver que tá tudo rebitadinho as lateraisinhas aqui, ó, as beiradinhas, pelinha. Então, quando a gente passa o olhinho, ele tem um efeito calmante para a pele. Olha isso. Olha aqui onde eu não passei e aonde eu passei. E é cheiroso. Nossa, e é muito cheiroso. A Minhas Bonitas perguntou, você é de onde? Sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ingrid, estou amando o conteúdo da marca Uma, profissionais muito didáticas. Isso aí, garota. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês, viu? Isso incentiva a gente ainda mais. Olha que coisa mais rica. Uma decoração simples, né? Bem fácil de fazer, que fica riquíssima. Olha isso. Meninas, vou pedir para vocês agora, ó, tirar um print, me marquem lá, marquem a Uma. Vocês aprenderam a fazer uma decoração linda, usando o novo lançamento, né, do Top Coat Cover, que ficou uma perfeição. E me contem aí, gente, o que vocês acharam, vocês gostaram? Vocês viram como foi fácil passar o Top Coat, né, a aderência dele. Por mais que ele tenha uma cor, né, mais escura, a pigmentação dele é perfeita. Vocês viram que eu não tive dificuldade nenhuma em apresentar para vocês aqui, só deslizou o pincel. Sobe um pouquinho, tá? Aí. Gente, gratidão. Agradeço a todas que ficaram comigo aqui até o final. Quem entrou depois também, a live vai ficar salva por 24 horas. Então, aproveitem bastante. São conteúdos riquíssimos, né? Que vai ajudar vocês aí no trabalho em mesa. Tirem bastante print, me marquem a Uma, hein? Espero que vocês tenham gostado. Ó, que linda que ficou. Fabi, amei, ficou linda. Muito obrigada. Paula, ficou perfeita, parabéns. Meninas, agradeço mesmo, do fundo do meu coração, tá? Então, pra ficar mais fácil pra vocês, vou fazer igual a outra mocinha, né, falou pra mim fazer, que eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou tirar foto... desculpa, de todos os produtos e vou colocar lá nos stories, as brocas, tudo que eu usei, vou deixar lá nos stories para vocês, tá ok? Fiquem com Deus e boa noite.